Todo o planeta tinha uma mesma língua e uma mesma fala. Depois do dilúvio, grande parte dos descendentes de Noé saíram do Oriente para morar no Vale de Sinar. Eles queriam construir uma cidade e uma enorme torre no centro dela. E essa torre seria tão grande, mas tão grande, que chegaria a praticamente tocar o céu. Tudo isso para que não se espalhassem por outras terras e outros vales. A ambição falou mais alto. As pessoas do Oriente queriam continuar juntas a todo custo, mesmo que isso significasse ir contra a vontade divina. E não para por aí. Eles também queriam tocar o céu. Para quê? Para conversar com Deus? Para mostrarem que são superiores? O que aconteceu poderia ser um tanto quanto previsível. A vontade de Deus era o de que as pessoas se espalhassem pelo planeta. Era preciso que todas as terras fossem povoadas. No entanto, uma barreira impedia que isso acontecesse: a língua compartilhada por todos. Todas as pessoas estavam conectadas porque umas entendiam as outras. E era isso que as unia tanto. Por isso, Deus não pensou duas vezes. Ele impediu que terminasse de construir a torre com uma estratégia simples: a de confundir a língua de todas as pessoas. E assim começa a história da Grande Torre de Babel, uma das mais conhecidas da Bíblia. Muitos estudiosos dizem que tudo não passa de um mito. Mas novas evidências podem mudar esse pensamento. Uma pedra foi encontrada na antiga Babilônia, que hoje é o atual Iraque. E essa peça pode comprovar a existência de uma torre gigantesca construída na região. E se for verdade? Eu sou o Ivan Lima e hoje vamos caminhar entre os limites da religião e da ciência. Fique com a gente até o final do vídeo e saiba mais detalhes sobre a misteriosa Torre de Babel. Alguns descendentes de Noé tinham medo do isolamento. Mesmo sabendo que precisavam ocupar todas as terras, não queriam se separar. Eles decidiram ir contra a vontade de Deus e construir a sua própria cidade. No centro, haveria uma torre que chegaria ao topo do céu. Sem regras ou qualquer coisa do tipo, essas pessoas estavam dispostas a desprezar a autoridade de Deus. É claro que a decisão trouxe consequências. O plano dos descendentes de Noé foi pouco a pouco caminhando para o fim. A Torre de Babel é vista pelos mais céticos como uma pura invenção. Mas será que é mesmo? Um professor da Universidade de Londres afirma que uma tabuleta comprova a existência da Torre Gigante. A descoberta não é das mais recentes, para ser sincero. No entanto, só agora é que conseguiram traduzir as informações inscritas na pedra. Agora é possível ver a imagem de uma torre, muito parecida com os zigurates. Para quem não sabe, zigurate é uma forma retangular de templo criada pelos sumérios, tipo uma pirâmide mesmo. Também era comum aos assírios e babilônios. Começava grande na base e ia ficando cada vez mais fina. Lembra que os descendentes de Noé queriam construir a torre no Vale do Sinar? E você sabe onde fica esse vale? Isso mesmo, na Suméria. Então, nada mais coerente do que a torre ter as características de um zigurate. Bom, a imagem na pedra mostra a figura de um zigurate com 7 níveis. Seria uma espécie de representação simples de uma grande torre. Até porque não teria como colocar o tamanho real da torre na pedra. Mas pelo modo que desenharam, parece que a construção era realmente grande mesmo.
Além da torre, também é possível ver a figura de um rei, usando um chapéu em forma de cone. O texto traz detalhes sobre a história da construção, que muito tem a ver com os relatos em Gênesis. A construção teria sido recomendada pelo rei Nabucodonosor II. Ele era um grande inimigo dos judeus e, de acordo com o pesquisador, a imagem na pedra poderia ser ele. Nabucodonosor foi punido por tudo que causou para as pessoas ao ter que andar de 4 pelo resto da sua vida. Bom, mas isso é o que a Bíblia diz. Vamos ao que traduziram na pedra. Assim a gente pode ter condição de comparar as histórias para ver se bate. Um trecho pode ajudar muito nessa missão. Escuta isso. Do mar superior, que é o Mediterrâneo, ao mar inferior, que é o Golfo Persa, das terras distantes e das pessoas em suas habitações, eu mobilizei para fazer esta torre. No mínimo curioso, não é mesmo? Muitas pessoas se dedicaram ao desafio de construir essa bendita torre. E elas vieram de várias partes do mundo e se uniram para colocar o plano em prática. Mas você acha que uma pessoa teria reunido toda essa gente para construir a torre? Seria o rei Nabucodonosor, como o pesquisador levanta a hipótese? Bode Rodger, pesquisador do Answers in Genesis, disse que concorda que a pedra é bastante reveladora. Ela tem a capacidade de confirmar que a torre bíblica realmente existiu. No entanto, Rodger não está muito convencido de que Nabucodonosor tinha participado disso. Afinal, esse pesquisador disse que a Torre de Babel foi construída 900 anos antes do rei. Não faria sentido que ele tenha sido representado na pedra. Pode ser outra pessoa, muito mais ligada com os descendentes de Noé que vieram do Oriente. No máximo, Nabucodonosor pode ter tentado reparar a torre. Agora, construir? As datas não batem. Ou está faltando alguma informação para a gente entender todos os detalhes desse mistério? Alguns estudiosos dizem que a Torá, onde está o livro de Gênesis, foi escrito pelos rabinos e não por Moisés. Bom, aí as coisas já mudam um pouco, ou mudam muito, depende do seu ponto de vista. Se foram os rabinos que escreveram Gênesis, então quer dizer que os judeus encontraram a torre antes de tudo acontecer. Aí sim, as coisas fariam mais sentido e o Nabucodonosor poderia ter participado da construção. A imagem na pedra ainda mostra outros mistérios que estão ligados com a torre bíblica. Está preparado para saber o que supostamente tinha no topo da construção? Pelo menos 7 grandes degraus podem ser vistos na imagem da pedra. Juntas, elas formam algo parecido com uma pirâmide de base reforçada. Só que, além disso, a imagem representa mais. É possível ver o que tem em cima da torre, bem lá no topo, bem no finzinho. Teria um espaço especial. Esse espaço seria destinado especialmente para observar as estrelas e realizar cerimônias religiosas. Então, a intenção era realmente ficar perto do céu, para conseguir ver o que tem lá, além de ter uma conexão maior com Deus. Isso é bem parecido com o que os descendentes de Noé queriam fazer. A ambição dessas pessoas chegou nesse ponto, o de chegar próximo do céu, com uma construção feita por seres humanos que são imperfeitos. Nem mesmo o pesquisador da Universidade de Londres conseguiu ignorar todas essas semelhanças. A pedra pode mesmo estar se referindo à Torre de Babel. Essa seria a primeira vez que um artefato histórico traz alguma comprovação real sobre a Torre Bíblica.
A gente sabe que a antiga pedra foi encontrada na antiga Babilônia, ou seja, o atual Iraque. Mas e as ruínas? Existe algum rastro sobre onde exatamente a torre havia sido construída? Alguns intérpretes concordam com a tradição dos judeus e dos árabes. A Torre de Babel teria sido o Templo de Nabu, que estava a mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Babilônia. E adivinha quantos níveis essa torre teria? Sim, isso mesmo. 7 níveis. Eu repito, 7 níveis. O mesmo tanto da imagem na pedra. Se isso é uma coincidência, então é uma coincidência bem interessante. Outros intérpretes defendem que a localização é outra. A Torre de Babel teria sido construída na própria cidade da Babilônia. Seria um conhecido zingurate com o nome de Etemenanque. E sabe qual o significado desse nome que parece um palavrão? A casa da fundação do céu e da terra. Pam, 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 pam. Então, essa torre supostamente foi destruída por Xerxes no ano de 472 a.C. O entulho teria sido retirado pelos próprios habitantes da região. No local ficou apenas uma enorme cratera. Bom, as teorias sobre a localização não param por aí. Se eu for continuar, a gente vai ficar no vídeo por mais algumas horas. Acho que você ia gostar da minha companhia. Durante esse tempo todo, mas vamos ao que interessa. A gente tem dificuldades para saber onde exatamente estava a torre, porque não tem rastro nenhum. Tipo, nenhum mesmo. Existe uma tradição judaica que acredita que Deus mandou fogo do céu e consumiu toda a Torre de Babel, até mesmo a base. Daí realmente fica difícil para a gente saber onde estava ou para onde foi. Também existe outra tradição, mas dessa vez ligada com o ar. A Torre de Babel poderia ter sido derrubada pela força do vento, que arrancou tudo de uma vez. As forças da natureza podem ser violentas, mas uma força como essa parece até sobrenatural, né? Ou algo vindo dos céus. Com todas essas evidências e hipóteses, fica difícil dizer que a Torre de Babel não passa de ficção. Mas será que toda a história por trás também é verdadeira? Nabucodonosor teria sido o líder do plano? No que isso muda sobre o que conhecemos da nossa própria história? E se for verdade?